E aí, eu sou Saor Lucena e seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com pastores, autores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar sobre o tema pregação expositiva, um tema tão importante para a saúde de uma igreja, para o crescimento dos discípulos do Senhor, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se você quer entender mais sobre esse assunto, fica aqui para ouvir essa conversa a partir dos livros Pregação Expositiva do Ministério Nove Marcas e também o livro Pregação do Timothy Keller, dois livros muito bons e úteis da editora Vida Nova que vão nos ajudar a ter como base algumas perguntas relevantes para respondermos aqui nesse podcast. Qual é o papel da pregação expositiva? Qual a diferença entre a pregação expositiva e outras também conhecidas como a pregação temática? Como nós podemos usar a pregação expositiva em soma com a pregação contínua e sistemática das Escrituras? Como o papel das emoções e da razão se mesclam ou não na pregação? Quais os desafios que nós temos no século XXI que podem ser superados com mais facilidade com a pregação expositiva e também as dificuldades que ela enfrenta? Se você quer saber a resposta para cada uma dessas perguntas e também sobre outras, então fique com a gente no podcast de hoje, porque o Antônio Neto é quem vai estar com a gente para bater esse papo. Antônio Neto, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Prazer é meu, Saul. Obrigado pela confiança, meu irmão. Que é isso, meu irmão. A gente agradece pela sua disponibilidade e eu queria que você começasse se apresentando um pouco para o pessoal. Sei que já tem bastante gente que acompanha você aí na internet, mas fala um pouco do seu ministério, fala um pouco também da nova fase da sua vida aí na igreja. Como é que estão sendo essas coisas? Então, eu estou morando em Pinhais, aqui no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Calvário, que fica aqui também na cidade de Pinhais. E a nossa igreja aqui tem um ministério muito forte de ensino teológico, tanto que agora a Escola Teológica Charles Spurgeon está funcionando na nossa igreja, né? Nossa igreja é a sede da Escola Charles Spurgeon, e esse tem sido o meu principal trabalho, minha principal atuação como pastor aqui na igreja. O pessoal gosta de falar, né? Pastor de jovens, pastor de membresia e tudo. Eu diria que eu sou o pastor de formação teológica da igreja. Olha só, que legal, que legal. Então, nossa igreja tem essa visão, né, de preparação muito forte de obreiros, de plantadores de igreja, e por aí vai. Então, eu tenho atuado nessa área aqui na nossa igreja. A gente tem um grupo bom já, não só de pessoas da nossa igreja, como de pessoas da região aqui. E fica aí o convite, né, para quem for aqui da região, quiser estudar na Escola Charles Spurgeon, agora tem aqui na sua cidade. E tem o meu ministério na internet também, Ministério Esdras 710, né, que leva esse nome porque o propósito do ministério é ajudar pessoas a fazer como Esdras, pessoas que dedicam o coração a ensinar, estudar e praticar a palavra de Deus. Então é isso que Deus tem me dado o privilégio de servir aqui nessa cidade maravilhosa. Eu falava aqui antes para ti, né, Saul, que eu sou apaixonado por essa região aqui do nosso país. Então louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e estou ansioso por tudo que Ele pode fazer através do meu ministério aqui na região. Benção, meu irmão. Que Deus continue o abençoando, usando, abençoando aí sua família. Fico feliz demais. Inclusive, o seu ministério na internet também está muito relacionado ao tema pregação, né? Envolve toda a questão de ensino, mas está muito relacionado ao tema da pregação, inclusive a pregação expositiva, que é tema do nosso podcast de hoje. Hoje nós temos aqui como objetivo falar um pouco desse elemento tão importante para a igreja, para a vida dos discípulos do Senhor. Nós vamos falar disso de maneira geral, mas vamos também usar dois livros que você tem aí com você, né, Antônio Neto, para
Aqui, ó. abordar aqui esse tema. Olha aí, mostra aí na câmera para o pessoal o livro Pregação Expositiva e o livro do Timothy Keller também, o Pregação. Excelente, 2 livraços aí sobre pregação que vão falar sobre como pregar, por que pregar expositivamente, vão falar como pregar para uma cultura e tantas outras coisas que nós vamos poder conversar um pouco aqui. Mas vamos então começar aqui falando sobre essa ideia de pregação expositiva. Porque se nós qualificamos aqui a pregação como expositiva, de alguma maneira estamos assumindo já, desde o começo, que existem outros tipos de pregação, não é? E para definirmos pregação expositiva, eu acho que já é interessante a gente começar falando sobre quais são os principais tipos de pregação e qual a distinção deles, então, para a pregação expositiva. Você poderia nos dar essa introdução, Antônio Neto? Ok, então existem algumas expressões que, de certa forma, são expressões mais técnicas dentro dos manuais de pregação, que são utilizados para diferenciar os diferentes modelos de pregação. Então, o modelo da pregação expositiva, o chamado sermão expositivo, ele é um modelo onde o pregador ele escolhe uma porção, um parágrafo, normalmente um parágrafo do texto, ou um grupo de parágrafos de um texto, e ele então identifica a ideia central desse texto e a sua pregação é uma exposição e aplicação da ideia central do texto, né? Então ele vai expondo o texto para trabalhar a ideia central desse texto. Existem outros 2 modelos também que são bastante conhecidos, que um deles é chamado sermão temático, que diferentemente do sermão expositivo, que inicia a partir de um texto, o sermão temático ele inicia a partir de um tema. Então, o pregador estabelece um tema, ou ele recebe um tema, e ele elabora o seu sermão a partir desse tema. Então, o seu sermão ele vai ser uma exposição do tema, ok? E existe também um outro modelo, que é o chamado sermão textual. E o sermão textual, ele é um modelo de sermão que eu particularmente gosto muito, porque a estrutura do sermão é a estrutura do próprio texto. E por isso o sermão textual, ele geralmente é feito em textos muito curtos, né? No caso, normalmente um versículo só. Ou então, se o Tipo cara Esdras for... 7:10. Isso, Esdras 7:10. Você deu um exemplo maravilhoso. Então, imagina que o cara vai pregar em Esdras 7:10, e aí o seu primeiro ponto é dedicar o coração a ensinar. O seu segundo ponto é dedicar o seu coração a estudar. E o terceiro ponto é dedicar o seu coração a praticar. E aí você percebe que os pontos do sermão, eles são do próprio texto, eles são elementos ali do próprio versículo, digamos assim, né? Sim. E por isso que ele é chamado de sermão textual. Então, esses são os 3 modelos mais conhecidos, né? Há quem goste de inventar outros nomes, mas no final das contas, qualquer outro modelo de sermão vai cair em um desses 3 aqui. Entende? Sim, sim. Ótimo. Aqui eu acho que a gente tem um bom ponto de partida, né, para explicar em geral o que é que nós mais encontramos. E aí a gente pode começar a definir um pouco mais da pregação expositiva, né? Uma pergunta também relevante é certo dizer que acaba sendo mais comum nas igrejas por aí a gente ver uma estrutura temática, né? Começar por um tema, você concorda com isso? O que é que você acha a respeito disso? E aí eu acrescento até mais uma que vai estar ligada, que é o porquê que normalmente as pessoas preferem uma pregação temática? Então, Saul, assim, sem sombra de dúvidas, a pregação tópica ou temática, os 2 termos são intercambiáveis, ela é de longe a mais praticada, ok? Por quê? E a razão, é difícil você definir uma razão específica, porque o pregador pode ter outras razões, mas no final das contas, a pregação temática, ela faz com que ela tenha um risco, digamos assim,
que na mão de muitos pregadores não é visto como um risco, mas é visto como uma oportunidade, um privilégio, onde o pregador ele pode falar o que ele quer falar para a igreja. Então, a pregação temática, quando ele começa a partir de um tema, a pergunta que ele faz é a seguinte: o que é que eu posso ou quero ou desejo falar desse tema? Entende? E então, por conta disso, ela se torna uma pregação relativamente mais fácil de ser preparada, porque o pregador ele não vai ter, para a elaboração do seu sermão, ele não vai ter uma quantidade mais considerável de pesquisa. Na verdade, o que ele vai ter é que utilizar a sua criatividade, utilizar as suas próprias ideias e por aí vai. E ele também se torna um sermão, digamos assim, com mais possibilidades de chamar a atenção das pessoas. Porque, a depender da qualidade criativa, qualidade retórica, a qualidade da elaboração dos pontos e das ideias do pregador, ele vai conseguir chamar mais a atenção, manter mais a atenção das pessoas na sua fala, né, no seu sermão. Então, mas eu preciso destacar, Saul, que isso é o que eu chamo de uma pregação, um sermão temático que não é sermão, ok? E aí a gente pode discutir, conversar um pouco sobre isso. Então, no final das contas, o que a gente precisa entender é que há muitos pregadores, na verdade, ao utilizarem esse modelo de sermão temático que parte de um tema e desenvolve esse tema a partir das ideias do próprio pregador, é importante que seja dito que esses pregadores não estão, portanto, pregando, eles estão palestrando, porque o conceito de palestra é esse, é onde você tem o expert, e esse expert vai transmitir a sua expertise para as pessoas, ok? Então, isso é uma palestra. A pregação não é isso. Então, no final das contas, muitos pregadores não pregam, eles palestram nas suas igrejas, né? É bem isso, né? É bem isso. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão de falar o que você quer, né? Há tantos pregadores que falam mais o que querem do que necessariamente o que a Bíblia está dizendo, a gente vai abordar mais sobre isso. Mas ainda para a gente deixar bem claro para os ouvintes, o que é que a gente quer falar quando usa o termo pregação expositiva, né? A gente está falando aqui, você disse, de uma pregação que começa com o texto, e aí a partir do texto vai expor o que é que o texto está dizendo ali, não é? Mas quando a gente fala da pregação expositiva, a gente pode abordar não somente uma estrutura, mas um estilo, uma maneira de falar da escritura. Exemplo, nós podemos fazer uma pregação expositiva que tenha uma estrutura de um sermão temático. Ok, então é muito bom que você tocou nesse assunto, porque eu lembro que no começo do meu ministério, do meu trabalho como professor de pregação, uma coisa Uhum, que geralmente me incomodava um pouco é quando eu falava para as pessoas que todo sermão precisa ser exposição bíblica, quer ele seja uhum, em um texto ou em um tema. E, uhum, e isso acabava confundindo as pessoas, porque a palavra pregação expositiva ela já está cunhada para se referir a um sermão em um texto. Então, por conta uhum, disso, Saul, eu gosto de falar da seguinte forma, que todo sermão ele precisa ser bíblico, com base uhum, naquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz, prega a palavra. Então, todo uhum, sermão, por definição, precisa ser exposição da palavra, precisa ser anúncio da palavra. E aí eu gosto de chamar isso de sermão bíblico. O que é um sermão uhum, bíblico? O sermão bíblico é um sermão onde as ideias do sermão elas são diretamente deduzidas
ou retiradas do próprio texto bíblico, entende? Uhum. Então, isso fica ainda mais evidente porque eu já vi casos, Saul, de pessoas afirmarem estarem fazendo uma pregação expositiva e não era expositiva, entende? Eu não sei se você já viu casos de pregadores que, por exemplo, eles abrem um texto e à medida que eles vão lendo o texto, eles vão fazendo aplicações. E aí, como eles estão baseando as aplicações na leitura daquele texto, eles entendem, não, eu estou fazendo uma pregação expositiva. Mas não é bem assim. Ah, uma exposição bíblica, ela, portanto, parte da seguinte pergunta: o que é que a Bíblia ensina? O que é que o texto bíblico ensina? E a partir dessa pergunta, o pregador, então, ele precisa definir o que é que eu irei ensinar para a igreja a partir do que o texto bíblico ensina e depois o que é que eu irei aplicar para a igreja a partir do que o texto bíblico ensina. Uma vez que você define que isso é um sermão bíblico, você vai fazer isso, quer você esteja num sermão expositivo ou num sermão temático. Por exemplo, imagina que você, Saul, é chamado para para pregar sobre família, né? Então, a importância da comunicação na família. Ok, isso acontece direto. Todo pregador é chamado para pregar a partir de um tema, ok? Então, o que é que vai distinguir se a sua abordagem desse tema vai ser bíblica ou não? É a pergunta que você vai fazer a partir dali. Se a sua pergunta for o que é que eu acho que precisa ser trabalhado nesse tema, você vai preparar uma palestra, entende? E aí você vai utilizar da sua expertise, daquilo que você já leu sobre o assunto, até de textos bíblicos e tudo, e você vai palestrar sobre o assunto. Agora, se você quiser preparar um sermão que seja bíblico, mas seja temático, a sua pergunta vai ser: o que que a Bíblia fala sobre comunicação, especialmente e se existem textos que trabalham isso relacionado ao casamento, ok? E a partir dessa pergunta, você vai fazer uma pesquisa de quais textos bíblicos falam sobre essa questão, e a partir desses textos, você vai estruturar o seu sermão. Quando você faz isso, o seu sermão, ele é temático, mas ele também é exposição bíblica, porque você está expondo o que a Bíblia fala sobre o tema, e não o que a sua expertise, o que você sabe falar sobre o tema, entende? Então, em resumo, o elemento mais importante para um pregador ele ser fiel à palavra de Deus, independentemente de qual seja o modelo de sermão que ele vai utilizar, se é o expositivo, temático ou tópico, é ele fazer a seguinte pergunta: o que que a Bíblia fala sobre isso? O que é que esse texto fala sobre isso, sermão expositivo? O que é que a Bíblia fala sobre esse tema, sermão temático? E o que é que esse trecho está ensinando, sermão textual? Excelente. Isso ajuda, eu acho que é bom a gente começar por aí, porque eu lembro as primeiras vezes que eu tive o contato com bons pregadores e bons professores sobre homilética, né, a arte da pregação, ensinando a importância do sermão expositivo, da pregação expositiva, e eles enfatizavam, né? Olha, a pregação expositiva é a pregação que glorifica a Deus, todo sermão tem que ser expositivo, e inclusive você pega homens como o Steven Lawson, que fala bastante sobre a pregação expositiva, mas ao mesmo tempo nós temos na história aquele que é chamado de príncipe dos pregadores, que é o Charles Spurgeon, e que usava uma estrutura muito mais textual para pregar do que uma estrutura expositiva, como a gente fala de uma maneira mais específica. Só que o que é que eu precisei entender? Que o Spurgeon,
por mais que ele fizesse pregações mais textuais, no sentido de que ele pegava um pequeno versículo, uma pequena porção da Escritura, ele sempre pregava expositivamente, porque ele deixava que a Bíblia falasse, ele pegava o texto e ele explicava o texto ali, né? E, ao mesmo tempo, é o que você falou, nós podemos fazer isso com a pregação temática, nós podemos pegar um tema e expor o que a Escritura diz sobre o tema. Inclusive, quando a gente fala do 9 marcas, né, das 9 marcas de uma igreja saudável, e a gente fala da marca da pregação expositiva, nós falamos do Mark Dever, que foi quem começou esse ministério, e quando ele começou a falar dessas 9 marcas lá na igreja de Capitol Hill, ele começou a pregar tematicamente sobre as 9 marcas, enfatizando a importância da pregação expositiva. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente estabelecer de início, que apesar da gente falar que sim, a estrutura expositiva, começar de um texto ali, de um parágrafo, ser muito útil, inclusive ser mais fácil da gente ser fiel na exposição. Seguindo por aí, a gente quer destacar o expor a Escritura, o deixar que a Bíblia fale, mais do que a estrutura em si. Não é isso, Antônio Neto? Você concorda com o que eu disse? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa diferenciar entre modelos de estruturação de um sermão, ok? Uhum. E a gente não pode, de forma alguma, afirmar que a Bíblia exemplifica ou padroniza um modelo. Porque, olha, se você parar para analisar os chamados famosos sermões que nós temos na Bíblia, quase, eu diria que a grande maioria deles são temáticos. Se você, por exemplo, pegar o famoso sermão de Pedro em Atos 2, ele, a rigor, é um sermão temático, porque o primeiro ponto do sermão dele é no Salmo 16. O segundo ponto do sermão dele é no Salmo 110, entende? Sim. Então se você pegar o chamado Sermão da Montanha, aí isso fica ainda mais evidente, né? Que, na verdade, você tem ali vários sermões na montanha. Você tem, por exemplo, o Sermão da Bem-aventurança, que é um sermão temático, onde o Senhor Jesus Cristo trabalha diversos pontos do Antigo Testamento. Então, cada uma das bem-aventuranças tem o seu lastro no Antigo Testamento. Às vezes, são citações diretas de textos do Antigo Testamento, dos Salmos, por exemplo. Então, assim, as bem-aventuranças é um sermão temático. Aqueles textos lá onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre jejum, sobre esmola, aquilo é outro bloco de sermão temático, onde Jesus fala do jejum, das ações religiosas. Enfim, em suma, a gente não pode dizer que só existe um modelo de sermão que se deve ser pregado nas igrejas. O que eu gosto de dizer, Saul, é que só existe um conceito de sermão que precisa ser utilizado. O problema não está tanto nos modelos, o problema está no conceito. Se você entende que sermão é exposição bíblica, que sermão é a exposição do que a Bíblia fala em um texto ou em um tema, não importa se você prega em um texto ou em um tema, o seu sermão vai ser bíblico. Ok? Sim. No entanto, nós podemos conversar aqui também sobre o que é mais produtivo. Em termos de sabedoria, o que um pregador deveria fazer na rotina comum da sua igreja. Excelente. Ele deveria manter uma rotina de sermões temáticos, uma rotina de sermões positivos, e por aí vai, ok? Mas o importante é a gente se atentar mais ao conceito e menos à forma, né? Maravilha, maravilha. Eu acho que aqui nós conseguimos estabelecer bem a importância do deixar que a palavra fale acima de tudo e, ao mesmo tempo, destacamos que a estrutura expositiva também é muito útil, mas eu acho que a gente pode começar a focar mais especificamente agora na estrutura
e falar justamente como você disse, né? Qual, na dieta da igreja, qual dos elementos deveria estar mais presente? Ainda que nós possamos pregar tematicamente ou textualmente, será que a exposição, o sermão de estrutura expositiva seria mais útil? Então eu faço para você a seguinte pergunta: como é que essa pregação de estrutura expositiva ela nos ajuda a manter mais o foco na glória de Deus em vez de nas opiniões humanas? Como essa estrutura, inclusive, nos ajuda a sermos mais fiéis ao que o texto está falando, ao invés de forçarmos nele as nossas ideias? Cara, uma coisa que a gente precisa perceber é que, muito embora a gente tenha diferentes modelos de exposição bíblica, nós só temos um modelo de leitura bíblica. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a gente lê por palavras, sentenças, parágrafos, entende? Ninguém, a não ser que você utilize um recurso externo, quando você pega a sua Bíblia para ler, você vai, por exemplo, abrir em João e você vai começar do versículo 1 e vai seguir a sua leitura. Porque essa é a forma natural da nossa leitura. Ninguém pega o Evangelho de João e pensa o seguinte: olha, hoje eu vou ler apenas os versículos de João que falam sobre o seguinte tema. Não, as pessoas normalmente não fazem isso, ok? Sendo assim, o sermão expositivo, ele tem um enorme valor, porque, no final das contas, ele ajuda as pessoas a entender a Bíblia que elas estão lendo e a saberem ler a Bíblia que elas estão lendo, ok? E a saberem praticar também. Então, o sermão expositivo, ele é um ato de discipulado. Ele é um ato que continua aquilo que Atos capítulo 2 fala, onde as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Que quando você vai lendo o livro de Atos, você percebe que o ensino dos apóstolos nada mais era do que exposição do Antigo Testamento, demonstrando como que o Antigo Testamento apresentava Jesus como o Messias, né? Você vê o apóstolo Paulo fazendo isso com certa frequência. Então, o sermão expositivo, ele tem como seu grande valor ensinar as pessoas a ler a sua Bíblia, a estudar a sua Bíblia, a compreender o que a Bíblia está dizendo. Eu lembro que o melhor elogio, digamos assim, que eu já recebi até hoje, e para mim isso foi inesquecível no dia que isso aconteceu, foi de uma vez que eu estava numa igreja que eu pastoreava, e a gente então convidou um pastor para pregar lá, e infelizmente esse pastor, não sei o que foi que deu na cabeça dele, decidiu não pregar, ele decidiu palestrar, né? E aí, quando foi no final do sermão, no final do culto, o irmão me procurou e disse o seguinte: olha, pastor, foi boa a pregação, aquele encorajamentozinho, né, para a gente não se sentir mal, porque a gente que convidou o pastor lá, mas eu gosto muito mais quando o senhor prega, porque o senhor me explica o texto bíblico. Ele me disse isso. Eu saio da sua pregação pensando assim: eu nunca mais vou ler esse texto da mesma forma, entende? Olha que legal. Então, a pregação, o sermão expositivo, ele tem esse enorme valor. E por que que isso é valioso, Saul? Porque a gente sabe pela palavra de Deus que a ação do Espírito Santo, ela vem pela palavra. A transformação, a libertação, a santificação vem da nossa relação com a palavra. E sendo assim, o principal trabalho do pregador é apresentar a palavra, é ensinar as pessoas a lerem a sua Bíblia, a entenderem a sua Bíblia, a praticarem a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz que a pregação da palavra precisa ser com paciência, porque isso não é fácil. Você
você sabe que as pessoas elas tendem a esquecer, elas tendem a serem lentas no seu processo de discipulado, mas a pregação da palavra também tem que ser com doutrina, com ensino. Então, Uhum. a gente tem que pregar a palavra ensinando a palavra, ok? As Bom. pessoas precisam aprender a palavra, estudar, a ler e por aí vai, através do sermão expositivo. Por isso que eu encorajo, e por isso que eu particularmente entendo, que esse tem que ser o modelo da dieta regular da igreja. O sermão Uhum. temático ele tem o seu valor, porque existem momentos na vida da igreja que não são expositivos, que são temáticos, Uhum. entende? Sim, sim, Então, sim. existem certas questões que, de fato, a gente vai para a Bíblia de forma temática. Por exemplo, sua igreja está Uhum. passando por uma dificuldade na questão do divórcio, na questão da mordomia, o pessoal está vacilando ali na questão das contribuições, ou então a igreja precisa ser melhor orientada sobre como votar. E aí você percebe que não existe um texto sobre o assunto, mas vários textos naquilo que aqui no livro do Tim Keller ele fala sobre a a Confissão de Westminster, que chama das as boas e necessárias inferências do texto, entende? Onde Olha aí. você trabalhar Aham, os princípios bíblicos que falam sobre o assunto. Então, existem aham. momentos temáticos na vida da igreja, mas Sim. a rotina comum do crente é expositivo. E por isso a rotina Aham. comum da igreja, do pregador, deveria também ser expositivo. Excelente. Eu acho que isso tem a ver com tudo que você disse e também com a própria a intenção do autor, né? Você destacou que a gente não faz a leitura pensando, eu quero ler todos os textos de João sobre o amor. A gente pode até fazer uma pesquisa aqui e ali sobre isso, sistematizando o ensino. Isso é bom, tem seu papel. Mas normalmente nós vamos fazer a leitura contínua ali do texto e o livro foi escrito para ser lido assim, para você Isso. lê-lo como um todo e para você entender cada uma das ideias trabalhadas no parágrafo e qual a sua conexão com o contexto, né? E a pregação expositiva nessa estrutura também, em geral, vai nos ajudar a conseguir esse tipo de coisa e aí acabarmos sendo mais fiéis em expor o que o autor queria dizer, o autor inspirado por Deus queria dizer para o seu público original e para nós também, e ao invés de simplesmente, eu quero destacar isso sobre o amor ou isso sobre a família, né? Acho que isso é bem interessante. Uma coisa que eu queria adicionar aqui é qual que você vê a importância do contexto histórico, do contexto literário, na pregação expositiva e como é que a estrutura expositiva, inclusive, ajuda a perceber isso talvez mais do que as outras. O que é que você diria sobre o assunto? Então, Saul, é o seguinte: uma coisa que eu posso já ajudar aqui o pessoal que está nos assistindo, nesse livrinho aqui, Pregação Expositiva, do David Helm, é um livro que é pequeno, mas muito instrutivo. Eu lembro que no meu Instagram eu compartilhei uma citação desse texto, e muita gente que já leu esse livro aqui fez exatamente esse mesmo comentário. Coincidentemente, né, assim, muita gente me mandou lá no direct um comentário dizendo nesse teor, é um livro pequeno com muita orientação. E uma coisa que ele fala, ele começa falando da pregação, da chamada pregação impressionista, que é quando o pregador ele estrutura o seu sermão com base nas suas impressões, né? Mas no segundo capítulo, quando ele fala da exegese, ele fala que o, o pregador ele precisa dar o controle do significado do texto para o contexto. Isso que essa palavra que ele utiliza, controle, ela é muito importante, muito significante. Por quê? Porque quando você vai estudar
um texto e você quer utilizar esse texto na sua pregação, a gente sabe que as palavras e as ideias de um texto, elas possuem um significado, mas qual é o fator que vai determinar o significado? Deixe-me dar aqui nós temos inúmeros exemplos, mas vamos lá. O clássico texto lá de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então você tem ali a palavra letra, né? Palavra letra. Então, o que controla o significado da palavra letra? Se o pregador, ele lê esse texto, ele diz o seguinte, olha, a letra aqui refere-se ao estudo teológico. Então, estudar teologia não é importante porque a letra mata. Então, ele está dando a essa palavra um significado específico e o controle desse significado está sendo colocado no pregador, onde o pregador diz o que é que qual a impressão dele sobre o significado desse texto, dessa palavra. Aqui o David Helm, ele diz que o controle do significado precisa estar no contexto. E isso significa o clássico método histórico, gramatical e literário de interpretação, onde a análise do contexto histórico, do contexto gramatical e do contexto literário é que vai definir qual é o significado das palavras e das sentenças e das ideias que são transmitidas em um texto. Então, por que é importante o pregador saber que precisa estudar o contexto histórico, gramatical e literário? É porque, sem o estudo disso, o significado do texto fica sem controle. Você pode acabar dando ao texto um significado que não é o significado que o autor pretendeu transmitir com aquele texto, ok? Então, o pregador ele precisa ceder o seu controle para o contexto. E isso dá trabalho, ok? Isso dá trabalho. E no final das contas, é isso que muita gente tem resistência ao sermão expositivo, ao sermão bíblico, no final das contas. É porque dá trabalho. Dá trabalho, você vai ter que sentar, você vai ter que abrir o seu logos, você vai ter que Abrir pegar o seus seu comentário, comentários exegéticos da Vida Nova. os comentários exegéticos da Vida Nova, você vai ter que utilizar recursos e isso dá trabalho, entende? Sim, é verdade. Portanto, mas sem esse trabalho a gente fica sem controle. Eu lembro de um aluno, Saul, que me mandou para eu analisar um sermão que ele preparou no texto do nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, né? E foi, assim, eu fiquei impressionado como ele foi dando às palavras do texto significados que não eram os significados da palavra do texto, entende? Nossa. E eu fiquei impressionado com isso. Eu acredito que foi ali a primeira vez que eu vi isso na prática de um aluno, né? E foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar com ele sobre isso, de ensiná-lo e tudo, e ele fez todas as devidas correções. Mas a gente tem que tomar esse cuidado para dar ao contexto histórico, literário e gramatical o controle do significado das palavras e das ideias do texto, né? Excelente, excelente. E aí é como a gente vê essa estrutura expositiva sendo útil para ser mais didática, tanto para o estudo do pregador, para a preparação do pregador, como também para o aprendizado, a aprendizagem dos ouvintes, né? Porque a pregação expositiva nessa estrutura, ela tem ali um contexto específico, um parágrafo ali com início, meio e fim, uma ideia que está sendo expandida por sentenças, palavras, mas ainda assim dentro de um guarda-chuva, dentro de uma esfera, que é essa ideia principal do parágrafo,
e que a gente consegue observar o contexto influenciando tudo, né? Você até falou sobre a questão de ser trabalhoso, e foi então quando eu lembro quando foi a primeira vez que eu percebi que se você está fazendo uma pregação bíblica, usando aqui o termo que você escolheu, né, uma pregação que está sendo fiel na exposição de deixar a Bíblia falar, e você escolhe uma estrutura temática, esse não é um sermão mais fácil, esse é um sermão mais difícil ainda, né? Porque você tem que Exatamente. estudar não só um contexto, você tem que estudar vários contextos, os contextos de todos os textos que você vai usar, né? Então aí, de Exatamente. novo, a estrutura expositiva como mais didática nesse sentido, né? Eu sempre digo sempre para os meus alunos, olha, pare com esse negócio de achar que sermão temático é o mais fácil. Ele é o mais Aham, fácil de ser estruturado, mas ele é o mais aham, difícil de ser escrito, porque ele vai exato, demandar uma quantidade de pesquisa muito maior. exato. A não ser que você faça bagunçado, que é, infelizmente, o que nós mais vemos acontecer nas pregações e nas pregações temáticas em geral, que é É, aquela coisa de o cara não faz o estudo, ele simplesmente monta a estrutura da cabeça dele do tema, e aí ele fala o que quer sem se importar de realmente explicar o texto de acordo com as intenções do autor, mas segundo o que ele quer interpretar. E aí o problema, né? Eu acho que até é bom destacar, a gente está falando da pregação expositiva aqui, mas nós não começamos detonando a pregação temática como muitos acabam fazendo, mas é bom a gente destacar. Nós entendemos também porque muitos detonam a pregação temática, porque ela é mal usada. Não que ela esteja errada em si, mas que ela é isso. mal usada. Bem usada, ela pode ser muito útil, apesar de que a estrutura que a gente está falando aqui de um texto, de um parágrafo ali, ela vai ser mais didática, né? Agora, Isso. diante de tudo isso, Antônio Neto, a gente destacou aqui várias e várias vezes a importância do estudo. A gente destacou a importância do trabalho. E aí, nós sabemos que muitas pessoas questionam também. Mas e o Espírito Santo? E o Espírito Santo, onde está em tudo isso? Um sermão que é preparado com tanto estudo e antecedência, tem espaço para a ação do Espírito Santo? Não deveríamos simplesmente chegar lá e deixar que o Espírito Santo nos conduzisse? Uma coisa não anula a outra? O que é que você nos diz? Rapaz, é o seguinte, olha, assim como o pessoal gosta de fazer, de colocar palavras na boca de Deus, né, digamos assim, dando aos textos significados que os textos não têm, as pessoas também gostam de dar funções ao Espírito Santo que ele não tem. Então, existe uma ideia muito recorrente de que o papel do Espírito Santo na pregação é em dar a você a mensagem, entende? Então, a pessoa, ela ora e ela espera que o Espírito Santo lhe dê a mensagem. No entanto, você não encontra respaldo bíblico para isso, a não ser nos profetas, ok? E aí é uma outra discussão aqui. A pregação da palavra de Deus, a exposição, ela é pregação da palavra, como a gente já estabeleceu aqui, 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra com ensino. É aquilo que Paulo chama de sã doutrina, de ensino da palavra. A gente vê no caso, por exemplo, dos bereanos, o caso clássico dos bereanos, que eles analisavam a pregação de Paulo com a escritura. Então, sendo assim, não é o papel do Espírito Santo te dar a mensagem. Qual é, então, o papel, qual o trabalho que o Espírito Santo tem na pregação? E aí, nesse livro aqui, Saul, do Tim Keller, ele tem um capítulo todo sobre isso, ok? E, e ele trabalha aqui, basicamente, o papel do Espírito Santo atuando no pregador, na mensagem e no ouvinte. Então, a gente precisa entender que existe uma atuação do Espírito Santo no pregador, uma atuação do Espírito Santo na mensagem que é proclamada e no ouvinte. No pregador, o Tim Keller ele fala de dois aspectos aqui. O primeiro deles é a questão
da capacitação do Espírito, daquilo que é chamado de os dons, né? Então, o Espírito Santo, ele capacita, ele é quem habilita, quem é através da capacitação do Espírito Santo que nós entendemos que temos um dom, e ao entendermos que temos o dom, entendemos que somos chamados por Deus para isso. Mas algo que me chama muita atenção, também que o Tim Keller fala, é na questão do fruto do Espírito. Ele mostra a importância do pregador ser alguém cheio do Espírito Santo. E ao ser cheio do Espírito Santo, ele será um homem de oração, ele será um homem de sabedoria, de interesse pelo conhecimento da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, onde ele diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então existe um paralelo entre ser cheio do Espírito Santo e interesse em compreender o que Deus ensina na sua lei, na sua palavra. Então, a principal ação do Espírito Santo no pregador é o pregador ser alguém que prega cheio do Espírito Santo, entende? Com uma vida de oração, uma vida de piedade. E aí, se você me permite, Saul, eu queria ler uma citação que eu acho que seria muito valiosa para os nossos ouvintes aqui. Por quê? Porque muita gente não prega ou tem temor de pregar porque entende que não tem tantas habilidades retóricas, digamos assim, certo? E como eu não falo tão bem em público quanto o Hernandes Dias Lopes, então eu não vou pregar, entende? Mas olha só o que é que o Tim Keller diz aqui na página 236 desse livro aqui. Ele diz o seguinte, talvez você não tenha fortes dons de falar em público, mas se for uma pessoa piedosa, sua sabedoria, amor e coragem farão de você um pregador interessante. Talvez você não tenha fortes dons pastorais ou de aconselhamento, por exemplo, talvez você seja uma pessoa tímida ou introvertida. No entanto, se for piedoso, sua sabedoria, seu amor e sua coragem o capacitarão a consolar e a orientar as pessoas. Talvez seus dons de liderança não sejam muito fortes. Por exemplo, talvez você seja desorganizado ou demais cauteloso por natureza. Mas, se for uma pessoa piedosa, sua sabedoria, amor e coragem farão com que as pessoas o respeitem e o sigam. Essa citação aqui do Tim Keller, Saul, eu acho ela muito valiosa, porque eu já experimentei isso. Eu lembro que o meu pai na fé, ele, depois de muitos anos que eu não o ouvia pregando, eu o ouvi pregar, isso já adulto, né? A última vez que eu tinha ouvido pregar era quando eu era adolescente, e eu já adulto, então um dia ele foi na minha igreja e foi pregar. E eu me lembro, Saul, que à medida que ele pregava ali, eu já como professor de pregação, consegui identificar coisas do tipo, gestos, vícios de linguagem, entende? Coisas que ele fazia que atrapalhava a compreensão. Eu diria assim que numa prova técnica de laboratório de pregação, ele talvez não receberia uma nota muito boa. Mas cara, aquele sermão me impactou tanto assim, foi tão precioso para mim. Por quê? Porque ali estava um homem que eu respeito muito, entende? Ali estava um homem que eu sabia que ele estava pregando a palavra de Deus
porque ele ama a Deus, e ele ama o povo de Deus, ele ama a sua palavra. Então, foi uma pregação que me transformou, que me edificou. E a resposta para isso é porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo trabalha em nós. É o amor, é a sabedoria, é a coragem para proclamar, certo? Então, eu diria que no pregador, essa é a principal função, ação do Espírito Santo. É enchendo o pregador de amor, de sabedoria e de coragem, para que ele proclame a palavra de Deus de tal forma que as pessoas entendam que ele está fazendo isso conduzido pelo Espírito Santo, certo? O Tim Keller mostra que você tem como encantar as pessoas, você tem como preparar uma sermão e terminar e as pessoas olharem para você e dizer assim, ele é um baita pregador. Que pregação boa, que pregador bom. E você ter uma vida toda desconjuntada. Ele mostra que é perfeitamente possível isso. Mas se você deseja pregar sermões para discípulos de Jesus Cristo, sermões que de fato transformam e edificam, e aí vem o papel do Espírito Santo no ouvinte da pregação, você precisa pregar cheio do Espírito Santo, ok? Com uma vida de oração, de leitura, de piedade, para que o seu sermão seja carregado de amor, de sabedoria e de coragem. Amém, amém. Ou seja, a ação do Espírito Santo na pregação não é dar a cola, né, dar as respostas para quem teve preguiça e não estudou. É fazer com quem já vive, com que quem já vive no temor do Senhor, buscando andar de acordo com a vontade, buscando relacionamento com Ele, buscando ser luz na vida de outras pessoas, pegue o que Deus tem ensinado por meio da sua palavra e transmita ali de uma maneira que o próprio Espírito vá dar vida no coração de outros, né? É Isso. muito mais, então, do que uma oposição ao estudo. Excelente. Sobre pregação expositiva, Antônio Neto, uma coisa que o pessoal também destaca bastante é a utilidade dela no que diz respeito a uma exposição contínua e sistemática da Bíblia, né? Como isso acontece, como ela pode ser útil, qual é o papel, a importância, a utilidade dessa pregação contínua? Beleza, então é o seguinte, se você é o responsável pela pregação em termos rotineiros na sua igreja, é extremamente aconselhável que você, então, adquira uma rotina de exposição seriada da Bíblia. E uma das razões eu já dei aqui, é porque as pessoas leem as suas Bíblias de forma seriada, ok? Seriada que você fala é ler o livro como um todo ali em sequência? Isso. É como você disse antes, Saul. Quando o João escreveu o seu evangelho, ele esperava que as pessoas começassem ali no capítulo 1 e fosse lendo, chegando até o capítulo 22, né? Então, essa é o que é a leitura natural. E por isso, quando o pregador ele segue essa rotina, ele consegue ensinar melhor para as pessoas o que o texto bíblico, por exemplo, o Evangelho de João está ensinando, ele consegue imergir as pessoas, fazer um tipo de imersão das pessoas em uma determinada obra, fazendo as conexões, mantendo o fluxo do raciocínio, aquilo que o David Helm chama no livro dele de você ouvir a melodia, certo? É uma ilustração que ele usa. É como se quando o escritor ele escreve, o livro ele tem a sua linha melódica, ele tem as suas ideias. E por isso a pregação seriada, ele consegue, ou pelo menos deveria, né? Esse tem que ser o trabalho do pregador, manter as pessoas nessa série, nessa melodia que um determinado escritor
ele trabalhou. Então, eu, no meu Uhum. ministério, já tive o privilégio de expor livros inteiros da Bíblia. Eu já expus, por exemplo, o Evangelho de João todo na Bíblia. Legal. E é interessante Uhum. isso, que ao expor de forma seriada, você faz com que as pessoas parem de pensar os textos dos seus Uhum. contextos e passem a entender a Bíblia da forma como a Bíblia foi escrita, né? Para que você leia Uhum. Sim. de forma seriada. Mas isso, Saul, eu diria que é a razão mais natural. Mas existem outras Uhum. razões também que Legal. seria sábio. Por exemplo, a pregação seriada, ela protege o pregador, por exemplo, da preguiça, de querer escolher só os Uhum. textos mais fáceis para pregar. Sim. Ele protege o pregador de ser um pregador uníssono, de sempre pregar os mesmos assuntos. Então, Uhum. ele vai pregar o que a sequência vai dizer para ele pregar, entende? Sim. Ele protege o pregador de ser acusado de ter escolhido aquele assunto, aquele texto, para mandar recado para alguém. Inclusive, Uhum. isso já aconteceu comigo e com outros colegas, né? Eu lembro de uma vez Sim. que eu estava com um problema com um diácono na igreja, estava ali um certo embatezinho ali com um diácono, e eu estava expondo o livro de Atos. Aí na semana, eu tive a reunião com esse diácono na terça, que foi a reunião que gerou o problema, e o texto do domingo era Atos 6, da escolha lá dos Eita. diáconos, né? Então eu fiquei ali naquele dilema, né? Mas era o texto da sequência, né? O que eu fiz na época Sim. foi pedir para o meu colega de ministério expor aquele texto no meu lugar, entende? Aham. Aham. Porque como era uma coisa muito direta, eu quis evitar, né? Aham. Mas de certa forma isso protege o pregador. Ele sabe que o Sim. texto de Atos 6 era a sequência, ele não foi escolhido para lidar com o problema dele ali, Uhum. entende? Sim, sim, sim. Além disso, o apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Atos, o apóstolo Paulo fala que ele ensinou ali para o povo de Efésios, para os Efésios, todo o desígnio de Deus. Então, a Uhum. pregação seriada faz com que o pregador ele transmita para as pessoas todo o desígnio de Deus. Ele Uhum. condiciona a igreja a receber o que Deus deixou registrado na sua palavra, ou tudo o que Deus deixou registrado na sua palavra. Então você pensa, por exemplo, de homens como o John MacArthur, que já expuseram o Novo Testamento inteiro, né? Uhum. E vários livros do Antigo Testamento também. Outros pregadores que. Então você imagina uma igreja que recebe esse nível de dieta. Eu lembro que Sim. o pastor Marcos Granconato, por exemplo, uma vez ele contou que na escola dominical, no culto e no culto de oração, ele sempre está com sequências seriadas, né? Então, na pregação, por Uhum. exemplo, é uma série em Filipenses, no culto de quarta é uma série em Isaías, e no culto do domingo de manhã é uma série em Gênesis. Então, você imagina Uhum. aí a dieta dessa igreja, né? Com certeza. Onde o nível de aprendizado de diversos assuntos, diversos tópicos, que a própria Bíblia está oferecendo para as pessoas. Então, assim, é imensurável o valor da rotina do sermão seriado na vida de uma igreja. Excelente, excelente. E a gente está falando aqui de várias vantagens da pregação expositiva, da pregação sequenciada. Está falando aqui de pontos positivos, né, da vida de um pregador, mas e as dificuldades e os desafios que nós encontramos hoje, nesse século XXI tão cheio de complexidades?
quais os principais desafios que um pregador bíblico, um pregador que quer ser fiel às Escrituras, enfrenta nos dias de hoje e que talvez, inclusive, não enfrentassem em épocas anteriores, né? Quais são os principais desafios da nossa atualidade, tanto que sempre existiram, como os específicos dela? Saulo, é o seguinte, o principal desafio que o pregador enfrenta e esse é um desafio que sempre existiu, tá certo? É o desafio da autoridade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, logo após o apóstolo Paulo dizer para Timóteo pregar a palavra, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes cercar-se-ão de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão, né, a dar ouvidos à verdade. Então, nisso o apóstolo Paulo, ele já estabelece a tônica da rotina do pregador, da vida do pregador durante a história da igreja. Ele vai ter que lidar com esse problema de autoridade, onde as pessoas, elas tendem a preferir a pregação que não é bíblica, que não é sã doutrina, para escutar as pregações que agradam mais aos seus ouvidos. Então, nos nossos dias... Falam o que querem ouvir. Exatamente. Então, isso sempre aconteceu. Mas nos nossos dias, Saul, isso acontece com uma intensidade muito mais significante por dois fatores. O primeiro fator, sem sombra de dúvidas, é o fator da internet. A internet, ela populariza as pessoas. Qualquer pessoa pode se tornar popular hoje na internet, ok? Sim. Então, houve um tempo em que os pregadores, eles de certa forma podiam proteger as pessoas de maus pregadores, dizendo para elas: olha, não vá naquela igreja, né? Não vá naquela igreja que o pregador ali é ruim, porque ali não é pregada a palavra de Deus. Mas hoje em dia ninguém tem mais como se esconder disso. Então, eu nunca esqueço do dia que uma irmã chegou para mim, não da nossa igreja aqui, graças a Deus, isso já faz um bom tempo, mas uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, rapaz, eu tinha 20 anos na época, foi um dos meus primeiros sermões. Aí ela chegou para mim e disse assim: olha, você leva jeito. Se você continuar se esforçando, você um dia pode pregar igual o R.R. Soares, ela disse. Então aí você imagina, cara, eu conheço o pastor dessa igreja lá, era a igreja que eu era membro. O homem era um exímio expositor bíblico, uma bênção. Mas, por conta da TV e da internet, essa irmã tinha acesso a pregadores que não tinha como a gente controlar. Então existe esse primeiro fator. O segundo fator, Saul, é o fator de que hoje existe um modelo empresarial de igrejas que gera muita concorrência, digamos assim. Então, as pessoas hoje em dia, elas são bombardeadas a trocarem a sua igreja por uma igreja mais divertida, por uma igreja mais bonita, por uma igreja de música mais atraente. Mais cheias de ministérios, mais cheias de eventos. Exatamente. E no bojo disso tudo, faz com que as pessoas, elas encarem a pregação na perspectiva do consumo. Então, nós temos esses dois problemas: o problema da autoridade e o problema desse traço da cultura ocidental típica, que é enxergar tudo na perspectiva do consumo. Então, uma pregação expositiva bíblica, ela é uma pregação mais difícil de se consumir, porque ela é mais difícil de ser feita, de ser ensinada. E aí, se a pessoa ela ouve uma pregação e o pregador não a encantou, não a fez chorar, não a fez rir, não usou palavras de efeito, entende? Não usou aquelas frases de efeito assim que faz com que você sinta aquela vibração. Então, o pregador ele não atendeu
as suas necessidades de consumo, porque você provavelmente é alguém que passou a semana toda trabalhando e você encara a igreja como uma espécie de momento para se revigorar para a sua semana que vem. Então você trata a sua igreja, o seu pastor e o seu pregador na perspectiva do consumo. Então a pregação expositiva, a exposição bíblica é mais difícil de consumir. Então esses são os dois, eu diria que são os dois grandes desafios. O Keller ele apresenta esses desafios de uma forma muito mais inteligente do que eu, né? Assim, falando das narrativas, as narrativas de identidade, o eu soberano, acho muito legal isso que ele fala, as narrativas sociais, as narrativas. Só que eu consigo pegar tudo isso que o Keller falou e resumir nesses dois problemas, certo? Essas são as duas tentações, aliás, os dois pontos que fazem com que os pregadores sejam tentados a mudar a sua forma de pregar, a sua filosofia de pregar, porque as pessoas ou não querem ouvi-lo, por uma questão de autoridade, questão do pecado do coração, ou as pessoas não querem ouvi-lo por uma questão de consumo. É melhor eu ouvir aquele pregador que me anima, que me motiva, que me faz chorar, que me faz rir, ele é cheio de graça, ele me dá dicas de trabalho, dicas profissionais, ele me empolga e por aí vai, entende? Aí você falou dessas questões da emoção, né? Do papel da emoção, do papel dessas histórias, de storytelling, de coisas que tentam mexer com as emoções das pessoas de maneira geral para chamar a atenção. Qual é o papel disso na pregação? Existe alguma validade, algum lugar para essas coisas na vida de um pregador bíblico fiel? Se sim, qual é? Como usar de uma maneira equilibrada que não tire o foco da palavra? Então, Saul, é o seguinte, nós seres humanos, nós somos seres emocionais, ok? Deus nos criou com emoção. No entanto, se você parar para pensar, a emoção, ele é um traço de quem nós somos que é por definição reativo. Então, alguma coisa acontece e isso lhe deixa alegre, isso lhe deixa triste, ok? Sim. O que acontece é que no nosso mundo, no mundo pós-moderno, vamos utilizar essa expressão, a emoção, Sim. como ela é muito individual, como ela é um traço subjetivo, o mesmo evento pode te deixar alegre e me deixar triste. Então a emoção é um traço muito subjetivo. Ela foi deixada de ser um elemento natural de reação para ser a fonte das decisões, a fonte da ação. Isso faz parte desse problema que eu te falei, que é o problema do consumo. Por quê? Porque numa sociedade onde o consumo é necessário, certo? O principal meio que um vendedor vai utilizar para lhe fazer querer consumir alguma coisa é trabalhar a sua emoção, porque quando você age por emoção, você age mais rápido, você decide mais rápido, entende? Então, se eu lhe deixo emocionado, a sua decisão ela é mais rápida, mas a sua decisão ela também é mais fugaz, ela é mais superficial. Então, para o consumo, isso é interessante. Mas, se a gente for na palavra de Deus, por exemplo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, na Bíblia, a fonte das nossas decisões precisa ser aquilo que a Bíblia chama de mente, aquilo que a Bíblia chama de coração,
não no coração das emoções, mas no coração como o ambiente onde a transformação é realizada. E por Sim. isso, por isso que o apóstolo Paulo diz que o que deve ocupar a nossa mente, o coração, precisa ser aquilo que é virtuoso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que. E não necessariamente a emoção. E isso significa dizer que o propósito, portanto, do pregador, ao comunicar a palavra de Deus, precisa ser produzir nas pessoas ou realizar uma exortação, realizar como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, uma correção, exortação, corrige e uma repreensão para que as pessoas tomem decisões sensatas, justas, piedosas, ok? Uhum, Então, o uhum. propósito do pregador nunca pode ser produzir emoção nas pessoas. Não pode. Por quê? Não pode ser o Porque foco. Uhum. se ele tiver o propósito de produzir emoção nas pessoas, ele vai produzir nas pessoas decisões que são tomadas com bases equivocadas. E eu Sim. acredito que isso já deve ter acontecido com você, já Uhum. aconteceu comigo, da gente Sim. ficar emocionado com alguma coisa. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um retiro e eu fiquei tão emocionado com uma pregação que eu disse o seguinte: quando eu sair desse retiro, eu vou ser o crente mais fiel de todos. E só durou 2, 3 dias, entendeu? É, Aham. porque a fonte das nossas decisões precisa ser um coração virtuoso, um Sim. coração temente a Transformado. Deus. Uhum. Né? Como Salomão diz lá em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Uhum. Então, o propósito do pregador não pode ser a produção de emoção, ok? Uhum. No Uhum. entanto, o pregador, ele precisa saber que aquilo que ele fala vai gerar diferentes emoções nas Uhum. pessoas. E que, de certa forma, ele precisa considerar isso, ok? Por exemplo, Uhum. digamos que eu vou falar uma coisa numa pregação e eu sei que isso pode fazer com que as pessoas riem, elas se alegrem e Uhum. elas comecem a rir, uma piada, sei lá, alguma Uhum. coisa. Uhum. O pregador precisa Uhum. medir se de fato vale a Uhum. pena fazer isso. O pregador precisa medir se de fato vale a pena ele comunicar de uma forma que faça com que as pessoas chorem. Ele precisa saber, olha, isso Sim. aqui que eu vou falar pode emocionar as pessoas, isso aqui pode fazer as pessoas chorarem. Ou então, ele precisa, portanto, na sua pregação, lidar com as emoções como reações possíveis ao que ele vai dizer, mas Uhum. jamais como as reações esperadas do que ele vai dizer. Eu quero produzir essa emoção. Aí não. Por quê? Porque ao querer fazer isso, ele está encorajando as pessoas a tomarem decisões a partir de uma emoção, o que não é algo sábio jamais de se fazer, certo? Não sei se eu consegui te explicar bem aí essa. Com certeza. Não, com certeza, fez sentido. E o que eu acho que isso ainda traz de pergunta é o seguinte: quando você fala de provocar emoções, como você disse, elas são subjetivas e fazem com que diferentes públicos tenham reações diferentes. Como é que pregar para diferentes públicos, para diferentes idades, para diferentes contextos, deve influenciar a nossa pregação? Nós deveríamos pregar da mesma forma para qualquer grupo, para em qualquer cidade que a gente for, em qualquer cultura, tudo da mesma forma? Ou o ambiente, o público ali, os nossos ouvintes influenciam de alguma maneira em como nós vamos pregar? Ok. Uh, o Keller trabalha isso no livro dele.
certo? E trabalha isso a partir de o Tim Keller é conhecido, né, por isso, por ser por ter sido um pregador que conseguiu plantar uma igreja lá em Manhattan. Foi Manhattan, não foi? Acho que foi. Nova York lá, né? Foi E em Nova aí, York, eu na ilha não, de não sei. Manhattan, sim. Foi um negócio que Aham. chamou a atenção de muita gente, porque... E ele Uhum. também, É uma Redeemer, vez... né? A Redeemer, é. E também pregou lá lá no parlamento britânico, ou seja, era um homem que tinha condições de pregar para diferentes públicos, para diferentes ouvintes. Agora, Uhum. mais uma vez, o que a gente precisa diferenciar é os ouvintes comuns para quem nós vamos pregar, por exemplo, a sua igreja. Então, você vai pregar para a sua igreja. Uma vez que você vai pregar para a sua igreja, você precisa adquirir uma linguagem, um vocabulário que atinja, que comunique bem para a sua igreja, ok? A questão da clareza, do ensino e da compreensão, que seja adequado para a sua igreja. Agora, se você é um pregador que contempla diferentes públicos, você precisa fazer aquilo que alguns gostam de chamar de exegese cultural, ou aquilo que o David Helm gosta de chamar de contextualização, ok? Onde você precisa entender quais são as dores, qual a linguagem, quais são as dores típicas daquela comunidade para quem você está pregando. E isso, portanto, vai fazer com que você mude um pouco os seus assuntos, que você mude um pouco a sua forma de falar. Um exemplo clássico disso é a pregação de Pedro em Atos 2 e a pregação de Paulo em Atos 17, onde Pedro estava pregando para judeus e Paulo estava pregando para gentios em Atos 17. E você percebe claramente a diferença, onde, ao pregar para judeus, toda a argumentação de Pedro é oriunda do Antigo Testamento, do Salmo 16, de Joel, do Salmo 110 e por aí vai. Quando Paulo vai pregar para os gregos ali, no Areópago, em Atos capítulo 17, ele não começa do Antigo Testamento, entende? Ele começa onde os seus ouvintes estavam. Ele começa, inclusive, citando pensadores ali aceitos pelos seus ouvintes. E ele vai desenvolvendo até chegar em Jesus Cristo, né? Até chegar na mensagem bíblica. Portanto, o pregador ele precisa ter a sensibilidade para identificar quais são as dores e necessidades comuns da comunidade para quem ele está pregando. Na sua igreja isso é mais fácil de se fazer porque você convive com a sua igreja. Se você vai pregar para públicos fora da sua igreja, o público da sua faculdade, o público do seu trabalho, o pregador precisa ter essa sensibilidade. E aí eu recomendo o capítulo que fala sobre isso aqui do livro do Keller, porque ele explica aqui nesse livro o que você precisa olhar em cada comunidade, em cada grupo, para que você possa compreender bem e adequar isso ao que você vai falar com essas pessoas, né? Ele fala isso de forma bem perspicaz. Excelente. E é aquela coisa, então, de adaptar a nossa linguagem, a maneira de falar, mas não o conteúdo, né? O conteúdo tem que permanecer o mesmo, que é o das Escrituras, e é inspirado pelo Senhor, não é por aí? Isso. E para a gente terminar aqui, queria que você desse dicas finais, breves, obviamente, por causa do nosso tempo aí, os nossos ouvintes que vão querer aprender com mais profundidade, tem como procurar o seu material, né, os seus ministérios, tem como também
procurar os livros que nós recomendamos aqui, que com certeza vão aprofundar. À medida que nós fomos conversando aqui, vocês já devem ter notado como os capítulos que o Antônio Neto mencionou aqui vão ser importantes para ajudar a aprofundar mais nessas questões que nós respondemos. Mas ainda assim, Antônio Neto, dê algumas dicas de maneira geral para quem está querendo aprender mais sobre pregação expositiva, está querendo começar a colocar mais em prática na igreja, ou mesmo estimular mais a sua igreja para isso. O que é que você diria com essas palavras finais aí de recomendação? Então, uma coisa que eu recomendo para você que está aqui nos assistindo e você tem interesse na pregação, é que você não pare de querer se aperfeiçoar, tá bom? Não pare. Não pare de querer aprender algo novo, até mesmo uma técnica nova. Alguns pregadores famosos, como por exemplo o John MacArthur, quem acompanha o John MacArthur, como eu acompanho desde a minha adolescência, consegue perceber que mesmo um pregador experiente como o John MacArthur, ele vai mudando o seu jeito de pregar durante o tempo. Por quê? Porque novas realidades vão surgindo, novos aprendizados, novas ideias, e a gente nunca para de querer se aperfeiçoar. Então, a minha recomendação é essa, que você não pare, você nunca se sinta satisfeito ao descer de um púlpito, certo? Não saia, nunca desça de um púlpito pensando o seguinte: isso daqui é o que eu máximo que eu posso fazer e daqui eu não posso melhorar em nada, certo? Nunca pense nisso. Sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar. E para você se aperfeiçoar, na pregação, você tem que se aperfeiçoar em diversas áreas. Você tem que se aperfeiçoar teologicamente, no seu conhecimento da palavra de Deus, na teologia sistemática, na teologia bíblica. Você tem que se aperfeiçoar nas questões técnicas. Então, imagina você ler um livro que vai lhe ajudar a melhorar as suas aplicações, ler um livro que vai lhe ajudar a melhorar a sua retórica, a sua lógica. Algum tempo atrás, eu li uma obra que fala sobre leitura para pregação, como você ser um bom leitor de obras de literatura, de ficção, como isso ajuda você a articular melhor as suas ideias na pregação. Então você está sempre aprendendo coisas diferentes, porque a pregação ela é a área mais abrangente de todas, certo? O pregador ele não é um expert em uma área só. Ele vai falar de teologia sistemática na sua pregação, de teologia bíblica, vai falar de história da igreja, ele vai falar de cultura moderna, de filmes, de séries, de obras, de fatos, notícias e por aí vai. Então, você tem que ser uma pessoa antenada no seu aprendizado. E, já que nós estamos aqui na editora Vida Nova, eu saúdo e eu louvo a Deus, porque ninguém tem produzido tanto material útil para pregadores como a editora Vida Nova. E eu não estou falando isso só porque eu estou aqui, certo? Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que é quase que regra-se. Me indique um livro sobre teologia bíblica na pregação, Vida Nova. Quais são os melhores comentários bíblicos? Vida Nova publica os melhores comentários, a série Comentários Positivos, a série Comentário Exegético, a famosa série das bolinhas, né? Da editora Vida Nova. Então você tem o livro do Howard, o livro do Haddon Robinson, que é o grande clássico Pregação Bíblica. Esse livro do Keller, que é um grande clássico, já é um clássico também. Enfim, então eu louvo a Deus, porque a Vida Nova publica livros de diferentes áreas que são importantes na vida do pregador, tá bom? E caso você que está aqui nos assistindo, e você é o cara que gosta mais de cursos do que de livros,
existe na internet hoje em dia muito material para isso. Então, eu lidero uma plataforma chamada Comunidade Esdras de Expositores, onde ali tem cursos que abrangem essas diversas áreas. Então, tem cursos sobre como aplicar, como interpretar as parábolas, como, obviamente, preparar um sermão, estruturar um sermão, um curso de sermão temático, de sermão textual, enfim, tem cursos para essas diversas áreas. Então, se você é aquele cara assim, eu aprendo mais vendo cursos do que necessariamente lendo livros, então existe essa opção aqui, tá certo? Mas excelente. O meu principal conselho é que você não pare, que você esteja sempre se aperfeiçoando, sempre separando ali um dinheirinho para estar sempre comprando um livro ou outro, um curso ou outro, para você continuar sempre crescendo, tá bom? É isso daí. Antônio Neto, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi muito útil, muito bom aqui bater esse papo com você, e que Deus continue abençoando sua vida e ministério, meu irmão. Valeu, Saul. Mais uma vez, cara, obrigado pela confiança, obrigado, Editora Vida Nova, pela confiança. Espero que essa nossa conversa possa ter encorajado as pessoas a pregarem a palavra de Deus com fidelidade. Se você aí de casa foi abençoado por essa conversa, deixa aí os seus comentários, também nos ajude compartilhando esse episódio do podcast da Vida Nova com outras pessoas e dê uma olhada nas outras dezenas de episódios que nós já temos gravados aqui, inclusive alguns outros falando também um pouco sobre o tema pregação. Dê uma olhada, veja o que é que lhe interessa e nos ajude compartilhando com outras pessoas. É isso aí, até a próxima, valeu!